Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ative as notificações para o recebimento de novos vídeos. Esses dias eu estava assistindo o filme do Psicopata Americano. Eu confesso que até então eu não havia assistido, mesmo esse filme sendo bastante falado aqui na nossa comunidade. O pessoal faz muitos memes, né, do Patrick Bateman Sigma e tal, tem muitas imagens que o pessoal utiliza aqui, inclusive também para falar sobre alguns temas aqui, né, na nossa comunidade. E até então eu não havia visto. Eu achei um filme bom. Eu não achei um filme ruim, não. Achei muito interessante, principalmente quando você chega no ato final dele, assim, que é na parte onde as coisas fazem mais sentido. Embora tenha algumas coisas que eu acho que poderiam ser melhoradas nesse filme e tal, poderiam ter sido feitas de uma maneira melhor, mas elas não estragam, assim, a sua experiência ao assisti-lo, né? Por exemplo, uma crítica que eu tenho é que o filme ele entrega muito rápido as características do personagem. Então, por exemplo, ele entrega muito fácil que ele possui comportamentos ali psicopáticos, que ele possui uma tendência narcisista, que ele tem uma necessidade de se provar melhor que os outros o tempo todo, chegando ao ponto de até ele narrar aquilo que ele faz, o comportamento dele, narrar o tanto que ele se cuida e tal. Eu acho que isso é um tanto quanto autoevidente, né? Ao longo do filme você consegue perceber isso facilmente. Eu acho que se isso fosse entregue paulatinamente, eu acho que seria mais charmoso assim para o filme, daria um charme a mais assim para o filme. Mas acaba que isso não estraga tanto a experiência de você ver o filme, que é um filme muito bom, inclusive, né? A atuação do Christian Bale nesse filme, ela é simplesmente sensacional, assim, é um baita de um ator. Todos os atores nesse filme, né? A Reese Witherspoon também como a namorada dele tem um papel muito bom, assim, a atuação dos personagens é muito boa, muito convincente. O elenco foi muito bem escolhido para fazer esse filme. E é interessante você ver as características, né, do Patrick Bateman, que são as seguintes. Ele vive um conflito entre aquilo que ele quer mostrar e aquilo que ele realmente é. Daí a ideia para fazer o tema desse vídeo, né, que é do consciente versus o subconsciente. Então, basicamente, o Patrick Bateman, explicando agora sobre o filme, ele é um personagem que pertence ao meio de Wall Street, onde todo mundo sabe que é um meio empresarial bastante famoso, um dos maiores do mundo, inclusive, talvez o mais famoso do mundo. E nesse meio, tudo o que importa são as aparências, o status. Então é um meio extremamente competitivo. Então você vê através de várias cenas assim como é que funcionam os interesses. Então, naquele meio regado a interesses mesquinhos e completamente fúteis, é de suma importância, né, para quem pertence a essa roda social se mostrar melhor em tudo que for fazer. Então, eles já estão em um meio onde eles socialmente estão destacados, mas ainda que eles estejam naquele meio ali, uns querem ser melhor que os outros o tempo todo. Então é importante ele mostrar que ele é um vice-presidente bem-sucedido e tal, que ele é um cara muito, como é que podemos dizer, que ele é muito bem quisto, né? Então ele tem uma namorada, embora todo mundo saiba ali que a namorada dele tem um caso com outro e ele tem um caso com a namorada de um amigo e etc. Mas é importante manter ali a falsidade, as aparências e tal. E o outro lado da personalidade que ele basicamente esconde é o seu lado negro, né? É o seu lado basicamente obscuro. Então ele possui um narcisismo, né? Como eu falei no começo do vídeo, ele tem características muito psicopáticas também de comportamento, como por exemplo falta de empatia pelas pessoas. Inclusive o mesmo até relata isso em um trecho do filme, onde ele simplesmente enxerga as pessoas como acessórios para satisfazer-lhe de alguma maneira e eventualmente descartá-las posteriormente. Então ele não consegue desenvolver qualquer vínculo afetivo com qualquer pessoa que seja, né? Ele é extremamente egocêntrico, é um cara que acha que ele deve estar no centro de tudo.
não pensa de maneira alguma nas outras pessoas, né? É um sujeito extremamente egoísta, extremamente preconceituoso e tem muitas assim características repugnantes. Embora mesmo ele tenha tendo essas características assim, o filme ele mistura um pouco, né, de terror com comédia. Então existem algumas cenas até um tanto quanto constrangedoras, mas que mostram também um lado bem excêntrico da personalidade dele, né? O fato de ele curtir algumas músicas e ele gostar que as outras pessoas se importem com as músicas que ele gosta, o tanto quanto ele se importa e tal. É uma coisa que dá até uma certa simpatia ao personagem, dá traços cômicos a ele, né? Mesmo ele tendo assim características extremamente repugnantes. E então, por conta disso, por conta dele mostrar uma coisa que seria fruto do seu consciente e esconder um lado ruim da sua personalidade, que seria o seu lado inconsciente, isso faz com que ele tenha diversos problemas psicológicos, aonde ele basicamente tem surtos. E eu não vou falar o que ele faz, porque senão eu vou estragar a experiência de quem não assistiu o filme, mas basicamente ele encontra uma válvula de escape para essa hipocrisia que ele vive. Então, resumindo de novo, ele mostra um lado da personalidade que é o do seu consciente, que é o que ele quer que as outras pessoas vejam, e ao mesmo tempo ele esconde um outro lado do seu comportamento, que é o seu lado inconsciente, que é o que ele não quer que as pessoas vejam, que ele é um sujeito profundamente mesquinho, profundamente narcisista, que ele não consegue desenvolver vínculo afetivo, ele não tem empatia para as outras pessoas e tal. Então, por ele viver essa dualidade, ele tem que encontrar um meio dele extravasar esse estresse por conta dessa hipocrisia que ele vive. Então, o meio que ele encontra para extravasar é através de atos, né, hediondos que são mostrados ao longo do filme, assim. Ou pelo menos uma fantasia hedionda, né? Quem assistiu o filme até o final vai saber o que eu estou falando, mas enfim, eu não falarei mais sobre isso. Então, é sobre isso que vai se basear o meu vídeo, sobre a diferença entre o seu consciente e sobre o seu inconsciente. Basicamente, você tem que saber. Eu vou deixar aqui um artigo onde eu estou me baseando para fazer esse vídeo, tá? Vou deixar aqui em um comentário fixado, que é um artigo que fala a respeito da nossa mente, e ele é muito interessante porque ele fala dessa diferença entre o consciente e o subconsciente. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que diferenciar o que é cérebro e o que é mente, tá? As pessoas costumam fazer essa confusão e basicamente o cérebro ele é o órgão, simples. Já a mente ela é a manifestação dos comportamentos e dos seus sentimentos. Então existe aquele negócio do lado direito, lado esquerdo do cérebro, né? Que um lado ele é o lado racional e o outro lado ele é o lado irracional e etc. Então basicamente esse lado racional do seu cérebro, ele é o seu lado consciente. E o lado emocional, ele é o lado inconsciente. Então vamos lá. A mente consciente, ela é a memória a curto prazo. Então vamos lá. Na memória racional, você tem aquilo que é baseado naquilo que a gente sabe que é benéfico para você e benéfico para a sociedade. Então, na nossa memória consciente estão aqueles princípios, estão, por exemplo, aquelas atitudes que você sabe que você deve fazer que cooperam ali para um bem social. Então, basicamente, as leis, os conceitos de moralidade, eles estão todos regidos através de um princípio básico que é de você não fazer para os outros aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Então, princípios éticos, legislações, né, com regras de conduta, são todas baseadas nisso. E é sobre isso que está o seu consciente. Então, por exemplo, quando você quer mostrar um lado da sua personalidade, você quer mostrar aquele lado que você sabe que é socialmente aceitável. Então, eu vou mostrar que eu sou um cara trabalhador, que eu sou um cara esforçado, que eu sou um cara isso, que eu sou um cara aquilo. E a verdade é que nós não somos. E eu já vou explicar o porquê que a gente não é. Então, basicamente, a nossa mente, né, a nossa mente que nos permite pensar, ter noção de tempo e espaço, distinguir algo como sendo certo e errado, ela constitui uma pequena parte da mente que representa algo em torno de 10%. Para ser mais específico, algo em torno de entre 5 a 12%. Então, essa parte que constitui o nosso consciente, ela é feita de
aproximadamente 10% do nosso comportamento. Já a parte subconsciente ou inconsciente, né, melhor dizendo, ela constitui algo em torno de 90% do nosso comportamento. Então, a maior parte dos nossos gatilhos comportamentais, elas são definidas através do nosso subconsciente, né? Por isso que você não deve levar em conta isso para o ser humano em geral, tanto para homens quanto mulheres. A pessoa fala assim: ah, eu sou uma pessoa assim assado. Quando ela está em um meio onde ela sabe que ela pode ser julgada, claro que ela vai falar aquilo que é conveniente para o meio social ao qual ela está inserida. Então as pessoas, elas têm muito isso, né? De querer mostrar para os outros aquilo que é conveniente da sua personalidade. Entretanto, as suas atitudes, na maioria das vezes, elas podem revelar uma faceta da personalidade da pessoa que ela não quer que os outros saibam. Então é muito interessante isso, né? Então isso acontece com as pessoas de modo geral. Todo mundo tem interesses, tem responsabilidades, tem uma imagem a zelar, algo que pode comprometer. Então elas não mostram aquilo que elas sabem que pode, de alguma maneira, fazer com que isso caia, né? E nesse vídeo aqui eu vou citar alguns exemplos, eu vou meio que fazer aqui um paralelo, vou fazer uma espécie de crítica a vários segmentos sociais. Então, a machosfera, sabe, feminismo, grupos políticos, direita e esquerda, homens, mulheres, todo mundo de maneira geral é contraditório e hipócrita em algum nível. O próprio Trunks do futuro, ele falava, né, que ele acabava relevando pequenas contradições e pequenas hipocrisias. Por quê? Porque todos nós temos. E todos nós temos esse conflito entre o nosso discurso e a nossa prática, porque basicamente no nosso discurso está aquilo que a nossa mente entende que é socialmente aceitável, que é o fruto do nosso consciente. Já nossas atitudes, elas na maioria das vezes são regidas através do nosso inconsciente. Então é por isso que muitas vezes o nosso discurso ele acaba sendo contrário à prática, né? Então os seres humanos, eles são seres emocionais. Então é muito interessante. O nosso subconsciente, só para vocês entenderem melhor, é a parte do cérebro responsável por nos proteger. Então a função do nosso subconsciente, né, ou do inconsciente, já eu explico a diferença entre inconsciente e consciente. Na verdade eu vou explicar agora. Se você for olhar aqui, eu vou botar daqui a pouco a teoria do iceberg, uma imagem aqui que é o do nosso iceberg do cérebro. O nosso consciente, ele, que é a parte racional, ele demonstra, na verdade, ele mostra 10% do que é a nossa mente. A parte do subconsciente, que é o pré-consciente, ele é onde armazena as nossas memórias, percepções e conhecimentos armazenados. E aí o nosso inconsciente, que é a parte irracional, que é a parte aqui onde tem as nossas necessidades, motivações, emoções, medos, que é a maior parte da nossa mente. Então, por exemplo, quando você vai passar por alguma experiência que te causou trauma e você reluta em, sei lá, ir para o lugar que você, sei lá, se molhou, se queimou, etc., o que faz com que você, ative um certo medo? É o seu inconsciente. Por quê? Porque o seu pré-consciente, ele armazenou essa memória e o seu inconsciente, ele determina a sua atitude diante daquela situação. O seu consciente está falando assim: isso não vai acontecer de novo. Aí o seu subconsciente, ele armazenou uma experiência anterior onde você, sei lá, se queimou perto de algum lugar. E o seu inconsciente, na hora que você for tomar uma atitude, ele vai dar um estralo. Não faz isso de novo não. Você já se queimou aqui uma vez. Que é o quê? É o medo. Entendeu? Então, basicamente é isso. Eu vou colocar agora aqui a imagem da teoria do iceberg, tá? Onde vocês vão ver como é que funciona a nossa mente. Então, por exemplo, aqui, né, como eu falei, o nosso consciente, que é o lado racional,
ele demonstra que 10% daquilo que constitui o nosso comportamento e o nosso pensamento, e aí o nosso pré-consciente, né, que é o subconsciente, que é o que armazena as memórias, percepções e conhecimentos adquiridos, constitui 10% dessa camada entre o consciente e o inconsciente, e aqui o nosso inconsciente, que é o nosso lado irracional, é onde estão as nossas necessidades, as motivações, as nossas emoções, crenças, medos e os nossos hábitos. Então, por exemplo, quando eu falo que nós somos seres humanos biopsicossociais, entretanto, a nossa parte bio, ela determina a maior parte dos nossos comportamentos, é fundamentado nisso. Porque a nossa parte biopsicossocial, ela corresponde a essas três coisas aqui, que são as nossas necessidades, ou seja, gatilhos biológicos, motivações e emoções. Tudo isso é pautado por memória genética que a gente adquire desde que a gente nasce, entendeu? Então, aqui, por exemplo, ele fala nesse artigo que é 90% do nosso comportamento. Ou seja, 90% do nosso comportamento é biológico e os outros 10% são da parte social e da parte psicológica, né? Que constitui a sua parte da psicologia. Então, por exemplo, é muito comum você ver as pessoas entrarem em contradição naquilo que elas falam e naquilo que elas fazem. Então, você vê, por exemplo, feministas que falam na internet, né? Ah, eu odeio cara machista e tal. Aí você vê na vida real, os caras que elas pegam às escondidas são caras machistas. Até aqui na machosfera também, você vê os caras cagando regra, olha, porque você não pode casar com mulher tatuada, com mulher que é assim, com mulher que é assado. Aí você vai ver as mulheres que os caras pegam, é tudo aquilo que eles falam que é pra você não pegar, é mulher problemática, é mulher assim, mulher assada, né? Então, aí você vê, por exemplo, nos meios religiosos, né, pastores pregando lá que os outros estão em pecado, que você isso, que você aquilo, e aí por conta de uma necessidade de status, ele tem que demonstrar que ele é o certão, né, o santarrão, ele arrota virtudes o tempo inteiro, e aí nas escondidas os caras estão lá pegando as mulheres casadas da igreja, as irmãzinhas casadas, né, fazendo os outros irmãos de corno e etc e tal. Então tem muito isso, né, as pessoas se contradizendo muito. Basicamente isso acontece porque quando as pessoas elas têm assim essa contradição latente, é porque elas estão em conflito com o seu natural, que é o seu inconsciente, que é o que pavimenta a maioria dos seus comportamentos, elas não conseguem tancar a sua natureza e elas não conseguem de repente se livrar de um gatilho, se livrar de um vício, se livrar, sei lá, de alguma prática que ela sabe que é comprometedora socialmente, e então ela vive em um conflito existencial entre o seu lado inconsciente e o consciente, e aí para ela mostrar que ela não é aquilo que ela faz, ela tem que ficar arrotando virtude o tempo todo. Então é muito comum você ver esse tipo de pessoa, né? Então é até uma dica que eu dou para vocês: tenham muito cuidado com gente que fique cagando regra demais sobre o que você tem que fazer, sobre o que você não pode fazer, porque geralmente essas pessoas elas são extremamente contraditórias. Então, o meio termo para isso é basicamente você entender a sua natureza, você entender que você é falho, você entender que ninguém é perfeito, todos nós somos extremamente limitados e nós vivemos em um conflito existencial e volta e meia nós iremos nos contradizer, porque isso é comum, isso é da nossa natureza mesmo. Pequenas contradições e pequenas hipocrisias são coisas comuns que todos nós temos. Agora, o que você não pode é ser uma pessoa caga-regra, é ser uma pessoa hipócrita, uma pessoa que vive só de aparências, uma pessoa que fala uma coisa e que vive outra, né? Que tem uma profunda incoerência entre discurso e prática. Por quê? Porque o iceberg da nossa mente diz o contrário. É a mesma coisa, por exemplo, da comunicação. Por que as pessoas, por exemplo, esses polígrafos e etc., esses negócios conseguem detectar quem está mentindo e quem não está? Porque simplesmente 11% só da nossa comunicação está nas palavras. Os outros 89% da comunicação que a gente tem, elas estão entre gestos, olhares, músculos do corpo, tom de voz, né? Voz trêmula, voz mais forte. Então, através dessas outras coisas, desses sinais neurológicos que o seu corpo dá,
É possível saber se uma pessoa está mentindo ou não, por exemplo, a dificuldade em olhar a outra pessoa nos olhos, ou então a pessoa às vezes olha nos olhos de outra de maneira forçada, porque sabe que se ela não olhar, ela vai ser eventualmente descoberta que está mentindo e tal, etc. Então é basicamente isso. 89% da sua comunicação não está nas palavras, está sim em outros sinais que o seu corpo dá. É interessante, né? Então, basicamente é isso. As pessoas elas vivem em conflito. A maioria dessas pessoas extremamente hipócritas, contraditórias entre suas atitudes e ações, são pessoas que elas não conseguem tancar a sua natureza, porque sim, todos nós temos excessos na nossa natureza que precisam ser contidos, que precisam ser controlados e que precisam ser combatidos através de um esforço para você não fazer aquilo que você sabe que é socialmente inaceitável. Mas a maioria das pessoas elas não tem essa capacidade, elas não conseguem transcender a sua natureza. Elas são escravas da sua biologia na maioria das vezes e elas sabem que isso é socialmente comprometedor, então elas escondem, elas não conseguem combater, mas aí elas escondem esse lado profano delas, né, através de demonstrações excessivas de virtude, seja em palavras, seja julgando outras, ou seja simplesmente fazendo um esforço para não ser descoberta. Então desconfie de pessoas assim, todos nós em alguma medida somos contraditórios, não existe ninguém santo, então todo mundo que venha querer arrotar, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o que. Geralmente essa pessoa não é, geralmente ela é mais falha, inclusive, do que a que não fala, porque ela erra, ela faz todos os pecados que as outras pessoas fazem, além de estar mentindo e além de estar julgando as outras pessoas. Então é isso, espero que esse vídeo tenha agregado em alguma coisa para vocês, que vocês possam ter tirado algum entendimento dele sobre o porquê que a gente vive em um conflito interno entre o nosso consciente e o nosso subconsciente e porquê que muitas pessoas se contradizem entre discursos e práticas, tá bom? É porque é isso, o nosso comportamento ele está atrelado na maioria das vezes no nosso inconsciente. O nosso consciente é aquilo que a gente quer que os outros vejam, mas na verdade é que aquilo que a gente é, na maioria das vezes, é fruto do nosso inconsciente, tá bom? Escrevam o que vocês acham nos comentários e até mais.